Alô você, tudo bem com você? Olha só, como prometido, voltamos aqui hoje para continuar falando sobre Roma, tá certo? Sobre Roma Antiga. E no nosso último vídeo, nosso vídeo que nós podemos chamar de primeira parte de Roma, nós falamos sobre a criação de Roma, né? Sobre a origem histórica e lendária lá com os irmãos Rômulo e Remo. E agora também falamos sobre a monarquia, né? Aquele período dos reis etruscos. E agora nós vamos falar de república. Esse período aí que também é conhecido como o período de expansão dos romanos, né? O domínio dos romanos sobre uma grande fração da nossa terra. Até então foi ali o maior império, porque posteriormente à república nós temos o império. Então o império, quando ele chega a ser império, ele já chega com com esse timbre, né, com essa cara, entra para a história da humanidade como até então o maior império que já tenha existido na Terra até então, tá certo? Vamos lá então, vamos falar aqui das características desse período. Nós sabemos que as disputas políticas levaram ao fim da monarquia. Instala-se então a república, porque os patrícios, os senadores patrícios, viam a imagem do rei, um rei vitalício, como alguém que talvez não concordasse em todos os aspectos, porque eles tinham interesses que podiam ir mudando dependendo da situação, tá certo? Então cria-se então a república, e olha só que interessante, porque agora o administrador, a figura mais importante da república é o cônsule, e ele não é um cara só, ele é duas pessoas, o que equivale hoje, talvez no Brasil, se a gente fazendo uma analogia bem bruta e bem rústica, à figura do presidente e do vice-presidente, tá certo? Ainda o poder fica centralizado na mão dos senadores, então da aristocracia, dos patrícios, dos descendentes dos fundadores da cidade. E veja bem que interessante aqui, porque todo esse desencadear, toda essa questão política vai influenciar na vida social, e posteriormente a vida social vai influenciar na política. Olha só como é que as coisas estão ligadas quando a gente fala de questões humanas, tá certo? Vamos lá então para a gente entender primeiro o que significa coisa pública, o que significa república, né? A palavra república no latim significa coisa pública, ou seja, agora o governo passa a ser do povo. Vamos lembrar que na Roma antiga, cidadão, povo romano, né? Considerado cidadão romano, era apenas homens patrícios, ou seja, homens descendentes dos fundadores da cidade. Então, a república era uma coisa para os patrícios, para a aristocracia, para quem tinha dinheiro, para quem tinha nome, tá certo? Aí olha só como é que as coisas aconteciam. Porque era feito para os patrícios, então os cargos públicos que foram criados ali com a república também ficavam sobre o comando, né, eram ocupados por patrícios. E esses cargos públicos eram de suma importância para o funcionamento administrativo, político, social, econômico da república. Primeiro nós tínhamos os cônsules, que era a figura mais importante da república, né? Se houvesse uma escala para isso. Depois nós temos os pretores, porque agora não mais os cônsules são responsáveis pela justiça, mas os pretores são juízes que têm o papel de julgar, certo? Nós temos ainda os edes, e esses caras são responsáveis pelas construções, pelas reformas, pelo abastecimento e também para cuidar da segurança, ou seja, é uma espécie de polícia ostensiva, né? Então ela tá ali na rua para que não haja nenhum problema, um trabalho preventivo ali, tá certo? Como se fosse nossa polícia militar hoje, tá ok? Nós temos ainda os questores, que é uma questão financeira, são os caras que administram, os caras que cobram os impostos e tudo mais. E para que consiga cobrar os impostos, vamos lembrar que cobrança de impostos não era só para os cidadãos, não. Cobrança de impostos era para todo mundo.
Então a parte boa ficava com os patrícios e a parte ruim era dividida entre todos, né? Lembrando que se você tem muito, qualquer coisinha que você paga de imposto, não, qualquer valor que você pague de imposto não vai fazer tanta influência. Agora, se você tem pouco, qualquer valor que você paga de imposto é um desfalque aí na sua economia. E ainda nós temos ali, para que então fosse possível essa cobrança de impostos, nós temos então os censores, que eram as pessoas que faziam o censo. É o nosso IBGE, hoje era o IBGE dos romanos, era esses censores. Eles contavam a população, sabia quantos patrícios tinham, quantos plebeus tinham, se tinha chegado gente, se tinha saído gente, quantas pessoas tinham arrecadado, quantas pessoas tinham vendido. Então, em cima do trabalho dos questores era feita a cobrança de impostos, tá certo? Então, todas essas funções públicas, todos esses cargos públicos eram exercidos inicialmente pelos patrícios. E aí, veja bem, com a criação de uma organização, né, a organização de um grupo predeterminado a lutar pelo direito dos plebeus que ficavam fora dessas questões políticas, então inicia ali então uma crise social. E graças a isso, a essa crise social, a essa luta dos plebeus principalmente, nós temos algumas mudanças sociais, e essas mudanças sociais acabam influenciando também na política. Veja bem, a política influenciava na sociedade, agora a sociedade influencia a política. E aí então nós temos intensas lutas, né, por direitos, e aí destaca alguns plebeus aí, a gente vai falar de dois principalmente daqui a pouco. E aí nós temos então, olha só, a criação das 12 tábuas, que em suma significa o quê, professor? A criação de leis escritas, que eram de cunho inicial, né, técnico, provável, de aplicação a todo mundo. Lógico que quem tem poder de persuasão, poder financeiro, acaba tendo alguma vantagem, não é o certo, mas acaba tendo alguma vantagem. Então essa lei tentou equilibrar a situação das pessoas, plebeus, patrícios, clientes, tentou equilibrar isso diante da lei, tá certo? Lógico, como eu já disse para você aqui, nem sempre a prática era correspondente à teoria, tá certo? Nós temos ainda a lei da Canuléia, que previa ali o casamento entre plebeus e patrícios, levando em consideração que só os plebeus que tinham maior renda conseguia esse casamento aí, tá certo? Até então era proibido o casamento entre classes sociais divergentes, tá certo, pessoal? Que louco isso aí, né? Que coisa estranha. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que a sua classe social é pré-estabelecida pela questão financeira. Nessa época era por uma questão de berço, e por muito tempo ficou valendo essa questão de berço. Independente de quanto dinheiro você tinha, você não subia de posição social, né? Você não mudava de classe social, você continuava, mesmo tendo dinheiro, sendo alguém menos privilegiado socialmente falando, tá certo? E ainda nós temos ali a eleição de magistrados, que magistrados são os cargos públicos. Então agora nós temos plebeus podendo exercer cargos públicos, graças ao quê? A essa revolução social, tá certo? Inclusive nós temos até um cônsule plebeu. Então que interessante aí as pessoas lutando pelos seus direitos. E a gente percebe que essa luta de direito, que essa busca de direito é algo que acontece há muito tempo, tá certo? E aí, então, nós temos uma outra coisa importante que o livro traz de destaque pra gente, lembrando que nós estamos utilizando aqui História Global do Gilberto Coutrin. Nós temos uma outra questão interessante, que é o fim da escravidão por dívida. Lembra que lá no início do nosso primeiro vídeo nós falamos dessa divisão social e nós falamos dos escravos, que muitos dos escravos eram feitos escravos e até por períodos determinados por questões de dívida? Desculpa o barulho. Então, agora nós temos o fim dessa escravidão por dívida. De contrapartida, aumenta o número de escravos. Ué, professor, se diminuiu a possibilidade de ser escravo, como é que aumenta? É porque nós temos agora
uma coisa que é talvez a característica mais importante no que diz respeito à economia do período republicano romano, que é a expansão territorial. Então agora a gente percebe que com essa base, com essa forma de governo republicano, nós temos muitas figuras públicas, né? Muitos cargos públicos. Entre esses cargos públicos que eu já citei, nós podemos ainda acrescentar aí os militares, que agora passam a ter salários. Então acontece o seguinte, os militares passam a lutar nessas guerras, e essas disputas econômicas são principalmente por territórios comerciais. Esses territórios comerciais lá, como também nos gregos, era o quê? O mar Mediterrâneo. Então acontece o quê? Primeiro, as guerras púnicas. Pune é como os romanos, como os gregos, né, chamavam os fenícios. Então a cidade fenícia de Cartago, que fica na onde? No norte da África, naquela região próximo ao Egito, é a segunda conquista romana, porque Roma conquista todo o resto da Península Itálica primeiro e depois ultrapassa o mar e chega até Cartago, nessas guerras púnicas, ou nas guerras púnicas, tá certo? Posteriormente, vencidas as guerras púnicas, domínio do comércio do mar ali nessa parte do mar Mediterrâneo, ele passa a conquistar o restante do mar Mediterrâneo. Chega a Macedônia, os macedônicos já tinham conquistado os gregos e conquista o restante das cidades gregas, né? Conquista a Ásia Menor, desculpa de novo o barulho, conquista a Ásia Menor, né? Também conquista todo o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo chega a ser conhecido pelos romanos como o Nostro Mar. Então era o mar dos romanos, tá certo? Pessoal, e aí a gente percebe o quê? Então Roma ganhando muito dinheiro. Isso é legal? Isso é. Só que de contrapartida nós temos ali então alguns outros problemas. Porque muitas das pessoas que iam para essas guerras, para essas conquistas, eram plebeus. E esses plebeus, eles eram principalmente agricultores, camponeses, tá certo? Então esses caras trabalhavam a terra. Agora, hoje está difícil o barulho aqui. Agora, esses caras... Acho que todos os caminhões resolveram passar por aqui. Desculpe, pessoal. Agora, esses caras, voltando aqui para nossa aula, agora esses caras que estavam na guerra voltavam para casa. Quando esses caras conquistaram tudo isso e voltaram para casa, o que aconteceu? Aconteceu que suas produções agrícolas, suas pequenas frações de terra, estavam sem trabalho. Consequentemente, esses caras não tinham como pagar suas dívidas, esses caras não tinham como pagar os empréstimos que foram feitos para a construção, para compra de semente, de insumos, até mesmo de uma arada ou de coisa parecida. Então não tinha como pagar. Até porque o espólio, que é aquele saque, né, que é aquela divisão que existe sobre as coisas que são de valor dos povos conquistados, elas ficavam primeiro com os patrícios, com os chefes militares, tá certo? E agora nós temos aí então esses soldados que iam para a guerra, que na grande maioria eram plebeus, voltando para casa e se vendo endividados. Como não existia mais a escravidão por dívida, então esses caras faziam o quê? Perderam terras. Consequentemente, nós temos de novo um problema social. E aí, pessoal, surge a figura de dois caras que o nosso livro traz aqui, que é muito interessante, que é a figura do Caio, do Tibério e do Caio Graco. Olha só que legal. E esses caras, eles eram magistrados, né? Ou seja, eles eram funcionários públicos, eles faziam parte da política e eles tentaram implementar uma reforma agrária, ou seja, redistribuir a terra para esses camponeses, principalmente esses caras que lutavam nessas conquistas romanas. Agora, Roma é grande, é enorme, é poderosa, tem muitos, mas muitos escravos. Roma passa a ser o centro da terra nesse período. O centro econômico, social, político, cultural da terra. Todas as pessoas viam Roma como o caminho, né? O norte. Vamos chegar ao poder que Roma tem, tá certo?
E essas conquistas romanas depois vai ser o grande mal de Roma e a gente vai falar isso mais para frente. Então vamos lá então. Olha só, primeiro Tibério Graco, né, um tribuno da plebe, que estima-se que ele tenha que isso que aconteceu com ele tenha acontecido por volta de 133 a.C. Ele propôs uma lei agrária que previa a limitação do crescimento latifundiário entre os patrícios, ou seja, a redistribuição dessas terras, né? E aí o que acontece? O Senado, que era, na sua grande maioria, patrício, né? Então a elite do Senado resolveu o quê? Não acatar as ideias, não gostou das ideias, porque eles diminuíam aí o seu poder de domínio. Então o que aconteceu? Organizaram ali a morte do Tibério. Então tramaram a morte do Tibério. 10 anos depois, Caio Graco, irmão do Tibério, é eleito também tribuno da plebe. Vamos lembrar que o tribuno é o cara que representava os plebeus, e esse cara tinha grande importância aí dentro da política romana, tá certo? E aí, de novo, ele tenta implementar as ideias dos irmãos, e de novo, a ideia do irmão, e de novo o Senado confabula, o Senado articula sua morte. Para não morrer, ele então pede para que o seu escravo, né, o seu assessor ali, o mate. E aí, então, esse escravo acaba matando Caio Graco. Mas essa luta de Caio Graco, do Tibério e do Caio, não são em vão. A morte deles não foi em vão. E aí nós temos, então, algumas mudanças. Cara, olha só que interessante aqui. Outra coisa aí, e inclusive é título de série, de filmes, é a revolta dos escravos. Veja bem, as classes sociais menos privilegiadas, elas se organizam e se revoltam, né? E isso a história vem se repetindo aí. Então veja bem, nós temos lá essas revoltas, essa organização política, e aí consegue um certo poder, uma certa força para lutar contra toda essa organização política pelos plebeus, né? Os plebeus conseguem esse poder, essa força. E aí agora nós temos os escravos, que é a última classe social, né, romana, que também se organiza, e sob a liderança de Espartaco, um escravo que era gladiador, né? E aí todo mundo, quando fala de Roma, também lembra dos gladiadores, das lutas, enfim, das lutas contra outros gladiadores, contra animais selvagens, como por exemplo os leões. E aí nós temos ali essa revolta dos escravos, tá certo? Cara, a revolta dos escravos foi algo tão grande que chegou a reunir cerca de 80 mil escravos. Vamos lembrar que a maioria dos escravos eram militares que foram vencidos em guerra, tá certo? Então, cerca de 80 mil escravos, praticamente 80 mil ex-soldados. Então, pessoas que tinham conhecimento de batalha, conhecimento bélico, tá certo? E aí, sob a liderança de Espartaco, por quase 2 anos, ou por cerca de 2 anos, há essa revolta. O que acontece? Os militares romanos derrotam Espartaco, derrotam esses escravos, e aí nós temos os militares como figura de importância nesse período romano. E aí, entre esses militares, nós temos lá a ascensão de Júlio César, né? Júlio César, que era uma figura que tinha grande poder. E aí o que acontece? Júlio César foi acumulando esse poder. Vamos lembrar que Júlio César era um desses militares que lutaram contra esses escravos, então ele tinha prestígio diante da sociedade romana, e ele também estabelecia algumas regras políticas bem interessantes, né? Como por exemplo a distribuição de terra para os soldados. Então agora eles perceberam que havia essa necessidade de cuidar dos seus. Lógico, pessoal, muito longe do ideal, mas bem melhor do que tinha antes. Então veja bem, para você que não tem nada, é muita coisa, tá certo? É mais que o dobro do que você tinha. Fazendo essa analogia aí, fazendo essa brincadeira, tá certo? Então olha só, o que acontece? Tão grande era o poder do Júlio César, e olha o que o livro fala aqui, ó. Distribuiu terra entre os soldados, impulsionou a colonização de províncias romanas, né, dessas áreas conquistadas, também mandou construir estradas, edifícios, reformulou o calendário. Esse nosso calendário agora, que nós utilizamos, ele foi criado, né, ele foi inventado, ele foi criado lá na Roma,
tá certo? Inclusive tem até uma historinha bem engraçada aí, se você quiser na nossa aula ao vivo, que existe uma promessa aí, eu posso comentar um pouquinho sobre esse calendário, é bem bacana, tá certo? Então, o que que acontece? O Senado, vendo isso tudo, percebendo que podia perder o poder, porque existia ali um comentário de que esse cara, esse Júlio César, pudesse se tornar rei, voltar àquela ideia da monarquia, então o Senado também trama a morte de Júlio César. Se você quer falar de traição, fala de política romana, porque com certeza tem traição, tem morte, tem muita gente sendo esfaqueada pelas costas, tá certo? E é isso, exatamente isso que acontece, conspiração dos senadores, inclusive do seu amigo, do seu parceirão, o Bruto e o Cássio. Esses caras vão lá, cada um dá uma facada no Júlio César. Olha só que louco. Lembra da frase? Acho que você já deve ter ouvido falar a frase. Até tu, Brutus. Dizem que foi uma das frases faladas por Júlio César quando Brutus, um dos senadores, vai lá e esfaqueia Júlio César. Tá certo? Posteriormente a isso, nós temos ali um parente de Júlio César, que é Otávio. Tá certo? Ele acaba também sendo um desses 3 administradores, porque Roma se torna tão grande com a expansão territorial que ela é necessária dividir ela em 3 partes. Então nós temos 3 administradores, 3 figuras que administram isso tudo, tá certo? E aí esses caras também não tinham acordo, esses caras divergiam de pensamentos, de práticas entre esses caras. Então, e esses caras eram chefes militares, então eles tinham verdadeiros exércitos a seu comando, o que acontecia intensas disputas políticas que chegavam até as vias de fato, a utilização de força militar nessas disputas políticas. Com isso, o que acontece, o Otávio, ele entra em conflito com o Marco Antônio e com Lépito, e aí nós temos aquela história da Cleópatra com Marco Antônio, né, da influência que a rainha egípcia, que agora era domínio romano sobre Marco Antônio, né, daquela história de romance e tudo mais, e nós temos tudo isso envolvido nessas disputas políticas, nessas disputas de poder, e aí então Augusto, né, Otávio Augusto, ele se torna o imperador romano, pondo fim à república, porque ele vence essas disputas políticas, inclusive com o uso de militares, como eu já disse aqui, e se autoproclama imperador romano, e assim tem fim a república. Tá certo, pessoal? Eu vou fazer um terceiro vídeo, né? Esse aqui é o nosso segundo, fazer um terceiro vídeo falando sobre império, e aí as coisas mais importantes que a gente vai falar nesse terceiro e último vídeo é as questões do império e a questão religiosa. Agora nós temos uma mudança na religião romana, tá certo? Fica aqui de novo a minha promessa de voltar aqui para mais um vídeo, e eu espero você e espero que você esteja gostando das nossas explicações aqui. Forte abraço, fica com Deus.